Bem-vindo a mais um episódio do Óbvio Cast. Na verdade, este é um episódio parte 2, porque você já assistiu a parte 1, que eu tenho certeza, e é o nosso quadro chamado Ponto de Virada. Para quem estava aí no episódio 1, se você não assistiu, clica aqui embaixo, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo anterior, porque você precisa assistir a parte 1. Sabe aquele filme que você assiste a parte 1, você não consegue entender a parte 2, você necessita? Então, é exatamente a mesma coisa. E a gente está com um convidado muito especial, que você já conhece, mas você não conhecia tanto. Rony Moreira! Ele contou... Surpreendente! Ele foi surpreendente. Esta apresentadora que vos fala quase chorou. Não chorei, mas quase. A gente tá conhecendo um pouco mais da sua vida. A ideia deste quadro é entender pontos de virada, de chave, de mudanças de vida. E você falou que você tinha dois pontos de virada. No episódio 1, você acompanhou o primeiro ponto de virada, que foi a minha conversão. Né? Foi quando eu conheci a Cristo. Né? Você contou um pouco da sua infância, sua história e até a sua conversão. Isso. E agora a gente vai ver qual é a parte 2, o segundo ponto de virada. Então, assim... Rony, você parou lá no último episódio. No primeiro episódio de Rony. Ele contou que o menino lá do filme, eu tô inconformada, que ele morre. Harry Potter. Então, gente, entendeu? Tem muita coisa pra você assistir lá. Mas você estava contando... Você sabe que, inclusive, tem muito crente que fala que não dá pra assistir Harry Potter, porque tem questão de bruxaria, blá, 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 mas blá. eu vou falar pra você que o Levi, meu 02, ele falou pra mim... que ele estuda numa escola confessional, né? Ele falou, mãe, eu coloquei no Google. As palavras dos que eles falam lá. E do latim pro português. E não são coisas muito legais. Eu falei, ai, filho, desencana um pouco. Vingardius Leviosa. Enfim. Cara, na real é o seguinte, ó. Uma boa. Filho, eu assisti a Caverna do Dragão. É que, assim... O diabo tá em tudo, né? Olha, gente, a gente vai falar da vida do Rony, mas eu só vou fazer um parênteses. Eu fiquei muito encanada, muito tempo, com esse negócio de... Ai, pai... Falei com meu pai, né? Meu pai, se dá um beijo, pai, te amo. Pai, o que você acha? Eu vou deixar meus filhos verem tal coisa. Cartinha de Pokémon, porque tava numa época de... Aí meu pai virou e falou assim, Débora, deixa eu falar um negócio pra você. O mundo jaz do maligno. É esse o ponto. Tudo que está aqui é dele. Até os ursinhos carinhosos, tá, gente? Que é da minha época. É isso aí. Entendeu? Então, assim, meu pai deixava... Eu ficava meio revoltada, porque eu falei, nossa, eu via a Caverna do Dragão, via He-Man. Quer coisa mais do mal? Mas você quer uma coisa interessante? Olha, dentro desse ponto, dando base teológica para vocês que estão assistindo a gente aqui. Quando o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, ele disse, tudo isso eu te darei, tudo isso, se prostrado me adorares. Jesus não contestou o fato de pertencer ao diabo. Não. Isso é muito interessante. Não. Então, assim, cara, você quer fazer que tipo de filtro? E outra, a afirmação bíblica é que o mundo jaz dele. Sim. Ele é o príncipe daqui. Não, então, assim, viu? Whatever, entendeu? Mas assim, o que pega é o seguinte, quanto mais Cristo você tem dentro de você, mais filtro você passa a ter. Então, assim, apesar de eu ter assistido toda a série Harry Potter, o que é muito importante, isso foi numa época trash da minha vida. Foi na época que meu filho tinha uma certa idade e eu também estava meio afastado. Vou contar dentro desse segundo episódio. Talvez hoje, falando francamente para você, com o nível de comunhão que eu estou com o Senhor, pela misericórdia dele, faz até boquinha para falar assim. Misericórdia dele, eu não assistiria. Eu acho que seria incompatível, gente, entendeu? Eu sempre dormi no Harry Potter, então eu acho que eu tô assim com Jesus. Você tá bem com Jesus? Mas vamos voltar. A nossa videomaker ergueu a mão ali já dizendo assim, eu também tô legal com Jesus. Então tá ótimo. E você que terminou de assistir o primeiro episódio deve estar falando assim, cara, os caras mudaram totalmente. Não, isso é contínuo. Então a gente vai voltar. É que na verdade a gente teve que tomar uma água, assim, porque foi um negócio meio impactante. Terminamos o episódio 1. Com o Rony na igreja. 20 anos de idade, na igreja. Como ele chamava, o rapaz que estava sentado atrás de você. O Jorge. Jorge teve uma revelação, falou algumas coisas que
Só o Rony e Deus sabiam. Na época nós tínhamos como sendo profecia, hoje é totalmente diferente, acho que é mais a palavra de conhecimento do que uma profecia. Mas que só Deus e o Rony sabiam, então o Rony naquele momento de fato era assim. Tinha acontecido quando eu tinha 12 anos de idade e eu estava com 20 anos. Para quem que você vai contar que você deu parabéns para Jesus na frente da sua casa? No Natal, né? Não faz sentido. E aí, a partir daí, foi o primeiro ponto de virada. Então, continuaremos... A partir daí. Ai, que eu tô meio nervosa, porque eu não sei o que vai vir por aí, gente, porque ninguém me preparou. Domini, só uma coisa pra você. O próximo é você que vem. Vai, continua. Vamos lá, Rony, 20 anos. Você teve a sua conversão. Vou tentar seguir esse script aqui, mas não vai rolar, vou jogar isso aqui no lixo. Você teve alguma resistência? Ao evangelho? Você chorava pra caramba que você falou. Tudo você chorava, tal. Externo, os seus amigos, aqueles lá, da balada, né? Que você era o cara lá, que o primeiro da lista. O que aconteceu? Como é que você se posicionou com esse pessoal? Primeiro que eu me frustrei imaginando que todas as pessoas iam se converter ao me ver convertido. E não aconteceu isso. As pessoas... Já que você levava pra festa, você já levaria pra igreja. Eu não era o líder do esquadrão, entendeu? Não era isso. Não tinha o cara. Nós fazíamos parte de um grupo de amigos que eram os influenciadores. E tinha todos os demais. Esse grupo de amigos, que eram muito próximos, eu imaginei que esses caras iam ser influenciados. A gente tinha, entre os amigos da gente, um cara que o apelido dele era o Diabo. Era assim mesmo. Então, Flavião. Era uma galera que a gente fazia muitas coisas juntos. A gente pegava muitas garotas juntos antes do meu namoro, a gente bagunçava juntos. Eu tive até uma experiência que hoje é muito triste. Na época eu já vi que era uma grande furada e hoje pior ainda. Para ter a sensação de o que era assaltar, nós pegamos uma arma e fomos assaltar. Pra você ter uma ideia do nível da gente. A gente fez fazer um assalto. A ideia era tentar fazer um assalto a um estabelecimento, mas era de madrugada, não tinha nenhum estabelecimento aberto, nós não encontramos naquela ocasião. Não rolou. Nós roubamos uma pessoa nas ruas. Roubamos a bolsa de uma mulher na rua. A sensação, depois que nós fizemos esse assalto, que fomos comprar... Depois, a gente voltando para casa, a gente pegou e separou os espólios dela. Foi uma sensação de imundície, sabe? Uma coisa ruim, sabe? Enquanto todo mundo ria, aquilo para mim foi uma coisa que me impregnou. Foi muito ruim. Mas só para você ter uma ideia de qual era a nossa pegada. Durante esse período, antes do cristianismo ter chegado até mim, eu fazia racha de veículos, a gente tirava rachas, isso antes de mudar para cá, a gente tirava racha na contramão da Imigrantes. Ele tá falando isso também porque ele não gosta de pessoas que correm com o carro. Essa velocidade era complicada, né? Essa velocidade. Não, foi só para você ver o que estava lá na primeira fase. E você estava, você estava permeado de pessoas com hábitos e você estava inculcado em você. Isso. Aí você se converteu. Então, as pessoas com qual eu me convivia, elas viram em mim respeitosamente uma mudança. E aceitaram essa mudança como sendo um momento. Tipo, momento. Tá, um momento, você está curtindo, vamos que vamos tal. Teve muita gente que ridicularizou, teve muita gente que depois, né? Não os mais próximos, mas é tipo assim, o cara virou crente, é o Bíblia e tal, mas tudo tranquilo. Os caras queriam entender o que estava acontecendo, mas não queriam conhecer o que eu estava conhecendo. Entende isso daí? Sim. E aí eu fiquei um pouco mais próximo daquele rapaz, que era o Fred, que falou, vamos orar por você, enquanto eu estava lá naquele lugar. Sim, naquele lugar da pizza. Isso, da pizza. E aí o que aconteceu? Esse rapaz acabou ficando mais próximo de mim e eu comecei a ficar mais próximo dos jovens da própria igreja. Você mudou Mudei o meu grupo. Tá? As más companhias corrompem os bons costumes, então vamos viver com pessoas que têm outro tipo de pensamento. Foi isso que aconteceu. Chegava no bairro, o pessoal tirava barato, brincava, tal, mas assim, na minha frente, até porque eu tinha o respeito do pessoal, ninguém falava. Por trás deviam falar horrores, né? Enfim, mas assim, ninguém se converteu. Isso é importante. Nenhum deles. Mas você falou... Cara, ou você não tinha eu não lembro, isso? Eu não lembro se eu cheguei a testemunhar para as pessoas e mostrei para eles tudo isso. Eu não me recordo. É porque também assim, né? Foi uma mudança muito abrupta e é muito confuso. Nem sempre a pessoa, quando ela se converte, ela tem... Eu não tinha base, entendeu? Entendi. Era assim... Entendi. Foi uma... Hoje eu assisto Matrix. Na época não existia isso, óbvio. E eu enxergo Matrix exatamente como o mundo espiritual e o mundo físico. É assim, simplesmente abriu-se uma porta para mim de coisas espirituais, que um monte de coisa começou a acontecer.
E eu simplesmente via esse mundo espiritual muito irmãos? próximo. Meus irmãos, nenhum deles. Mas vendo sua mãe, vendo vocês, tipo, vida que segue, ok. Vida que segue, boa. Tá. Uma das minhas irmãs, ela se converteu nesse período, mas olha só, a gente era tão distante que eu não fiquei sabendo o que aconteceu com a vida dela, como aconteceu. Se você perguntar pra mim assim, como foi a conversão dela, não sabe. Eu não sei. Eu sei que ela frequentava a igreja e ok. Entendeu? Entendi. A minha mãe, mesmo tendo visto ela saindo da imobilização total, da paralisia para andar, isso eu não vinculei uma coisa a outra, eu não consegui enxergar. É maturidade espiritual, né? Cara, é uma vivência, uma maturidade, é a idade, é o conhecimento e até para que Deus revelasse algumas coisas para você. Demora. As escamas dos olhos que caíram do Saulo. Sim. Eu acho que é isso. As pessoas podem ver, mas elas não enxergam. Mas não foi na hora, isso foi depois. Quando você, só enxerguei depois que eu me converti. Então, aí eu comecei a ver. Demorou para você ver isso? Não. Na verdade, assim, veja, eu comecei a ver um mundo espiritual muito forte. Até porque a igreja que eu frequentava, ela era uma igreja bem tradicional para os moldes das igrejas pentecostais. Mas a gente... Não era neopentecostal. Não era. Na época nem existia o neopentecostal. O neopentecostalismo começou um pouquinho depois, né? Na verdade, foi mais ou menos aí que começou. 87, 88, foi quando começou. Então, aí o que começou a igreja a renascer em Cristo, foi 88, mais ou menos, assim. Eles meio que estavam começando o movimento e não estavam impactando ainda a gente lá da periferia. Isso era mais um impacto das igrejas que estavam nos centros, né? E a gente tinha algumas pessoas que frequentavam ali a nossa igreja que também iam para as igrejas mais quentes do pentecostalismo, aquelas igrejas que iam, o pessoal ia orar no monte, aquelas pessoas que traziam revelações, a famosa irmã do coque, que quando você vai na casa dela, ela revela a sua vida e no final ela sempre dá, tipo, Deus quer que você pare de cortar o seu cabelo e Deus quer que você use saia. Sim. Sabe, mais ou menos assim? Sim. Tinha um monte de coisa que era revelação, que você via que era a palavra de conhecimento, a palavra é esta, mas elas sempre tinham um pacote depois que era a introdução, o fade in e o fade out estava sempre presente ali. E aí o que acontecia? Eu comecei a buscar muito. Fala. Só uma coisa lembrando, porque a gente está aqui com milhões de pessoas nos assistindo. Sim. E provavelmente esse vídeo vai viralizar. Hoje você vive num ambiente dentro de uma igreja muito diferente da que você está. Totalmente diferente. Mas assim, totalmente respeitoso a forma como a gente encara o pentecostalismo. Nossa, é porque foi meio trava-língua aqui. E a igreja tradicional, né? Sim. Porque assim, existe a emoção. Sim. Existe o entendimento bíblico, mas a gente também não pode nem pender para um lado nem para o outro. Então, eu acho que são os ministérios iguais de uma mão. São dedos diferentes, funções diferentes. É porque a gente às vezes fala, né? Não, passa a impressão, né? De exclusivismo, às vezes, né? E eu acho que isso é interessante, porque assim, eu mesma, eu vim de um lugar, de uma sempre fui fui criada dentro da igreja, mas uma igreja mais tradicional. Então, quando às vezes eu escuto algumas coisas, sabe aquele ímpeto de fazer uma graça, assim? Mas não, com total respeito, mas às vezes eu sinto falta de ter algumas experiências assim, né? E você tem a sua experiência fechada no quarto lendo a Bíblia, na sua solitude, no seu secreto, momento com Deus. Né? Mas isso é interessante, porque para você, talvez que viveu uma infância muito pautada pelo espiritual. Deus tinha que talvez mostrar isso para você, sim. Né? Então é diferente. Débora, eu posso até fazer um corte já do que eu vou conversar depois. Eu posso te dizer que eu sou mais pentecostal dos tradicionais. E depois eu vou te explicar o porquê. Lá na frente você vai entender melhor. Peraí, gente, a gente não vai ter 1h40 ainda, vai. A gente vai calma lá, ele já tá com 20 Nós vamos chegar lá. Vai com 21, vai, Rony. Então, mas o que aconteceu? Desse período de 20 a 22 anos de idade, era uma fase que eu estava me entendendo dentro daquele mundo. Sim. E as pessoas com as quais eu me relacionava eram pessoas muito bem intencionadas, porém pessoas muito simples socialmente, muito simples até do ponto de vista educacional. Eu nunca fui muito... Conhecimento bíblico é técnico, interpretativo. Não, zero conhecimento teológico. Os conhecimentos teológicos eram influenciados porque fulano disse. Entendi. Não era assim, não. A escola bíblica era uma escola muito pobre, era muito simplesinha, tá?
E aí tinha até igrejas ali próximas da gente, mas a gente buscava pelo fogo, a gente buscava pela a presença de Deus, é mais ou menos isso. Inclusive, isso não era fomentado pelo pastor da nossa igreja. Não era teu, era você que queria isso. Eu queria isso e eu procurava isso. Então, eu me recordo, isso foi uma experiência, eu nem sei se essa igreja existe ainda, tá? E eu tô falando respeitosamente sobre isso. Uma vez eu lembro que a gente saiu de um monte, a gente tinha orado no monte e... Não, eu quero contar primeiro antes a experiência do monte, senão não vai ficar muito sem sentido. Porque, bom, vamos contar. Aí eu fui nessa igreja especificamente chamado Deus é a Ciência do Universo. Era o nome da igreja. Uma igreja de bairro, dessas que só tem uma só. Eu entrei naquela igreja e me contratem igreja para dar nome, vai. Pode ser. Você sabe que eu cheguei naquela igreja e eu vou te falar que eu via uma névoa naquela igreja. Você sabe quando você tem a cerração em neblina? Sim. Eu chegava a perguntar para as pessoas, vocês estão vendo isso? Os caras falavam, Rony, não tem nada. Eu falei, gente, vocês estão brincando comigo. Não, mas dentro da igreja? Dentro da igreja. Tava tendo okay. uma vigília. Ok. E dentro daquela igreja, enquanto as pessoas oravam, eu via aquela névoa. Todo mundo enxergava normal e eu falei, vocês estão brincando comigo. Era uma névoa, tinha uma névoa dentro daquela... Assim, o mover de Deus naquele lugar era tão forte e eu via aquilo ali. Então, aquilo começou a ser uma loucura para mim. E aí, me chamaram para ir, nesse intervalo de tempo, para uma igreja para orar no monte. E o pastor da nossa igreja, apesar de ele saber que não tinha nada de errado, mas ele não gostava muito que a gente fosse. E aí eu fui meio escondidinho. E eu me lembro que os outros meninos das outras igrejas que congregavam também foram escondidos dos pastores. E um dos caras que foi com a gente, ele era um cara que ele tinha pra gente a referência teológica. Ele era o cara que mais conhecia de Bíblia. E esse conhecia bastante, era muito bom de Bíblia. E a gente meio que aprendeu com ele muita coisa. Hoje eu enxergo que muita coisa foi enviesada. Porém, ele era o cara referência pra gente. Mas era um cara que eu acreditava muito como sendo o grande influenciador da minha vida inicial teológica. Caminhar, tá. Respeitava o cara. E nós fomos até um monte. Não sei se você já teve essa experiência de orar no monte já. Não, mas já ouvi muitas experiências, mas nunca fui. Chegamos no monte, andamos. Eu já não ia por causa disso, mas vai lá, segunda coisa. Chegamos... Acho que meu pai não deixaria eu ir. Cara, foi louco. Chegamos no cume do monte, tinha um lugar aberto, onde tinha um pessoal orando, e o pessoal ficava assim, eita, Jeová tremendo, eita, Jeová. E eu era muito novo na fé, eu falei, cara, esses caras devem ser testemunha de Jeová, né? Olha a minha ignorância, né? E os caras faziam... balançava, pulava, rodava, já fazia todas essas coisas que hoje ficou muito comum, naquela época não era comum. Uhum. E aí os caras batiam palma e cantavam os corinhos, né? Corinho de monte, sabe? Assim, aliás, uns corinhos que do ponto de vista teológico, se a gente fosse colocar o Eusébio para poder interpretar isso, Eusébio do céu, você ia cortar tudo, todos. Tinha um que era, olha aí a fiação, ela é de fogo, olha aí a fiação para você ligar. Se o Senhor quer te usar para profetizar, dá lugar nesse lugar. Dá lugar ao seu espírito para ele te usar. Agora imagina você cantando isso daí, batendo palma. Pá, 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 e o pessoal pulando. E aí? E eu entrei naquilo ali com os olhos arregalados, vendo aquele negócio. Falei, meu Deus, diferentérrimo. O que é isso que está acontecendo? E todo mundo ali. E aí, vocês cantavam Vai Ser Comido de Bicho lá dentro? Lá ou não? Não. Nunca ouviu essa música? Não, comida de bicho não. Não? Quem fala mal do pastor vai ser comido de bicho. Vai ser Nunca? Nunca. E quem faz o gato de net vai ser... Não? Nunca gente, depois a gente conversa sobre isso. A gente vai Continua dar referências teológicas, referências musicais. Gente, eu não toco na igreja. Você vai ser cortada, vai ser cortada do louvor. Sim, vou ser afastada. Vai ser afastada do louvor. Vai, continua. E aí, cara, em certo momento, o pessoal fala assim, vamos dar as mãos. Beleza, dei a mão, quem estava do meu lado? Do lado de cá estava essa pessoa, que eu tinha muito respeito por ele ainda tem, o José Roberto. E do lado de cá estava um outro irmãozinho, que eu também tinha bastante confiança. E sua namorada não foi? Não foi. E ali não deixaram ela ir? Não deixava. Era à noite. Lembra que ela era aquela menina que não podia sair muito à noite? Ok. E ficava madrugada no monte. Ficava no monte, passava a madrugada. Então a gente jejuava. Era vigília no monte. A gente jejuava um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, até que chegava na sexta para sábado. De sexta para sábado nós subíamos para o monte para orar. Isso aconteceu por 2 anos, mas eu tô falando das primeiras vezes, tá? Ok. Cheguei nesse monte das mãos e aí a gente começa, que isso é muito marcante, tá? Aí o camarada, chega um cara e começa a falar aquelas línguas estranhas e eles falavam, né? E aí de repente o cara começa a girar lá no meio do pessoal, fazendo uma rodação louca lá. Parecia uma coisa assim meio de
sabe, de terreiro, essas coisas assim. Hoje a gente já tá mais acostumado com isso. Mas aí o cara vem e ele pega e bate na minha mão, que estava de mão dada com o José Roberto. Quando ele bate na minha mão, deu um frio no meu coração. Eu falei, Senhor, aquele que é gerado por Deus, o maligno não lhe toca, Senhor. Porque eu sabia já desse versículo. Eu falei, não deixa. E aí ele puxou o José Roberto pro meio. Quando ele puxou o José Roberto pro meio, e eu de olho fechado. Aí eu abri o olho. Mas escuro, tudo escuro. E aí ele puxou lá o Zé Roberto e parecia que ele estava fazendo um pouco daquilo que no espiritismo eles chamam de agira, de puxar para um lado, puxar para o outro, assim, para o cara incorporar. E o Zé Roberto seguiu até certo momento e começou daí a pouquinho ele começou a rodar. Ele começou a rodar também. E eu nunca tinha visto ele fazendo aquilo. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu peguei, não tinha ninguém do lado de cá, eu fiquei de mãozinha dada com outro rapaz, daqui a pouquinho o rapaz soltou a minha mão. Aí você falou, não, você Alguém me dá a mão, por favor. Eu preciso de abraço. Alguém me dá a mão, por favor. E aí o que aconteceu, gente? Eu continuei ali orando no meu jeito tradicional de ser, dizendo, Senhor, me mostra, eu quero sentir o Senhor, mas ao mesmo tempo, o que ele quer gerado... É isso. Assustado. Muito assustado. Muito assustado. De repente, me sai um cara do outro lado, porque eu já estava de olho aberto, aí ele vem na minha direção, eu fecho o olho, ele para na minha frente e começa a falar em línguas, e ele vai, pega na minha mão, que eu estava com as mãos erguidas assim, ele pega na minha mão e puxa para o meio. Só que eu não fiquei girando, não fiz nada disso. Ele só me levou para um lado, me levou para o outro. Ele pegou e soltou a minha mão. Quando ele soltou a minha mão assim, eu peguei e já abri os olhos, olhei para a direção e falei, vou voltar para o meu lugar. Quando eu estou indo para o meu lugar assim, senti como se eu tivesse embriagado. Quando eu senti que eu estava meio embriagado, aí eu peguei assim, peguei e fechei os olhos um pouco. Quando eu fechei os olhos... Novamente, para aqueles que acreditam que isso são residual de drogas, fiquem à vontade, você pode criticar à vontade. Eu vou usar o termo certo, eu fui levado para um lugar. Foi muito rápido. Eu estava num lugar onde tinha, a uns 20 metros de mim, naquele monte, eu estava naquele monte mesmo, com pessoas diferentes, com luz, não estava de dia, não estava de noite, estava de dia, e tinham pessoas cantando. E cantando a uma pessoa que estava mais distante, que eu não vi quem era. E aí uma das pessoas vem na minha direção e fala assim para mim, canta. Aí eu falo, eu não sei cantar. Ele falou, é só ler. Aí quando estava escrito assim, começou a aparecer coisas. Quando eu comecei a cantar, eu comecei a ler, eu voltei para aquele lugar. Eu estava despejando línguas estranhas. Falando em línguas estranhas. Falando. Só que eu estava embriagado, eu não conseguia voltar para o meu lugar. Débora, eu pertenço a uma igreja tradicional que não é cessacionista, porém tem um entendimento totalmente diferente disso. Então eu tenho muito cuidado de estar conversando isso daqui. Mas eu não posso negar a minha experiência do que aconteceu com a minha vida. Não, eu estou ouvindo aqui e eu estou tomando maior cuidado, porque assim, aí você já começa a lembrar daquela passagem que Paulo fala, ok, alguém que fala em línguas, cadê o outro que interpreta? Assim? Não tinha ninguém. Então, mas assim, mas a gente vive, gente, assim, eu sou tradicional, ok? Vamos lá, mas a gente não vê aquilo que está acontecendo aqui, né? Tem um mundo espiritual. Luta, um mundo espiritual. Tem um mundo espiritual. Então, assim, nós não podemos negar. Então, continua. Aí, o que aconteceu? Isso foi na primeira vez. Essa foi... Só uma pergunta, você voltou quantas vezes lá? Eu fui por anos seguidos. E sempre com experiências fortes assim? Eu vi, depois disso eu vi o tal do mato acender. Você viu? Eu já teve ocasiões que eu me recordo que nós fomos debaixo da chuva e em certo momento a pessoa começou a orar em línguas, uma das pessoas, e falou assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso que me apresento àqueles que me buscam. Eu trago a chuva e eu cesso a chuva. Quando ele falou eu cesso a chuva, parou de chover. E ele falou assim, olhem para o céu. E nós olhamos para o céu. Ele falou, e eu abro os céus. E simplesmente abriu o céu e a gente via a lua em cima da gente. Essa foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. E não ficou só nisso, a gente teve várias outras. Assim, gente, eu sou uma pessoa de 54 anos de idade, com cabelo branco, que estou falando na internet. Não, cabelo branco não, é cabelo cinza, segundo meu filho. O filho dela falou que eu sou velhinho de cabelo cinza. Eu não vou falar um negócio desses aqui para ganhar seguidor de... Não.
E, inclusive, vai ter um monte de gente. A nossa igreja tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Eu vou ser apedrejadaço. Vamos falar um monte de coisa para mim, tá tudo bem. Coloque isso na conta das drogas, coloque isso na conta do... Ok, tudo bem. Vai pro meu livro como alguma coisa que aconteceu estranha. Não sei porquê, mas aconteceu. Isso é o que aconteceu comigo. Nesse momento, quantos anos você tinha? 21, 20... E você ficou nesta igreja por quanto tempo? Acho que, eu não sei exatamente, mas uns 2 anos depois nós fomos para uma igreja que esse rapaz, inclusive, fundou, aquele que era referência comigo. Porque era assim, aliás, isso é um problema, inclusive, das igrejas. Funda-se igreja com uma facilidade incrível, né? Okay. Então, isso, você vira uma igreja e aí você... muito rapidamente, tá? Isso é uma coisa ruim, inclusive com experiências ruins. Bom, aí você foi com ele, eu queria saber aonde é que você se torna líder de uma igreja, porque você se tornou. Porque o que aconteceu foi o seguinte... Foi nessa igreja dele? Esta igreja dele, eu passei a atuar como diácono, por necessidade. Pouco tempo depois, por necessidade deles também, eu fui elevado ao presbitério. Pouco tempo depois, eu fui elevado... Novo, você tinha 30 anos. Eu acho que eu tinha uns 26 anos, mais ou menos, já era bem novinho. E assim, o que era necessário para que a gente pudesse ser... levado para esse posto. Você tinha que ter as prerrogativas bíblicas, mas não tinha necessidade da teologia formal acadêmica, entendeu? Então, assim, se você tinha as prerrogativas bíblicas, você já podia ser. Porque, assim, eu me converti mesmo, Débora. Assim, foi uma coisa... depois da nossa conversão... Foi a virada mesmo. Foi uma virada tão forte. Eu só vou te contar assim, apesar dos meus amigos não terem se convertido, há uns 20 anos atrás nós fizemos a conta, depois da nossa conversão, 38 pessoas da nossa família se converteram. 38 pessoas. A família da gente era uma família católica, apostólica, romana. Mas assim, foi muito forte. E a gente tinha uma influência muito forte sobre essas pessoas. Pro bem e pro mal também, né? Se fizesse alguma besteira também seria fácil de derrubar todo mundo. Taca a pedra no geninho. Nesse período, só para você ter uma ideia, assim, o sobrenatural era tão grande. Eu me recordo de uma ocasião, eu era uma das poucas pessoas que tinham carro, tá? E aí tinha um trabalho que o pessoal começou a fazer num lugar muito... Eu já morava num lugar pobre, tinha um lugar pobre, 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 pobre. Lá naquele lugar era um prédio abandonado que as pessoas elas tinham invadido e lá eles usavam. Então você tinha... Usuários de droga. Os usuários de droga, as prostitutas e algumas famílias. Nós fomos chamados para a gente ir para uma família que tinha começado a se despertar por Cristo. E eu, por estar com o carro, eu cheguei mais cedo, só que eu na ocasião, falaram assim, olha, passa lá em tal lugar e leva a irmã Edith. A irmã Edith ainda vai lembrar disso, já deve estar com seus 80 e poucos anos, mas ainda é muito lúcida. E essa irmã Edith falou, olha, então me pega e leva. E fui eu e a irmã Edith de carro. Quando nós chegamos lá, nós soubemos que eles iam chegar... na época tinha acho que o pager, lembra daquele pager que você andava aqui do lado? Foi bipado para mim no pager, dizendo que eles iam chegar muito tarde. Só que todas as pessoas já estavam reunidas. Já. Quantas pessoas? Umas 10 pessoas mais ou menos. Tá? Um lugar sem energia elétrica, um lugar com cheiro de mofo, um lugar com cheiro... Sabe, é um cheiro de... urina. É tudo misturado. É um cheiro peculiar que é muito comum encontrar nesses lugares abandonados. E aí a pessoa que nos recebeu, todos eles cheiravam mal, tomavam um pouco banho, aquela coisa toda assim. E eu era já nessa época representante da indústria farmacêutica, eu tinha acabado de vir do trabalho todo arrumadinho, com gravata, usava gravata, porque na época era necessário na empresa que eu trabalhava, enfim. E aí a irmã Edith olhou e falou, Rony, você precisa fazer alguma coisa. Só que não era nada, eu era diácono, servia a mesa, ajudava a limpar a igreja, era isso que eu fazia. Nesse momento você já parava de chorar ou você já parava de chorar? Já tinha parado. Então, não, depois já tinha outras experiências. Okay. Eu acho que assim... Mas aí você ficou menos chorão. Eu chorei durante, eu acho que uns 2 meses, talvez. Ok, foi um período... Mas assim, você não entende o que Mas é chorar. Que era muito forte, era um negócio, Débora, que você não controlava. Eu sentia eu vou usar o termo que me vem à mente. Era um amor, eu sentia um amor tão grande que a única reação que o meu corpo podia expressar era lágrima. Eu não tinha nada, eu não conseguia adorar, eu não conseguia falar, eu não conseguia, eu só chorava. Sim. Eu só chorava. Sim. Entendeu? Assim, vamos pensar que é um momento de cura, né? Eu creio que sim, creio que sim. Assim, mas eu não vou dizer... Eu entendo. Eram essas sensações. Eu começava a cantar música, pronto, começava a chorar e já ia chorando e chorava. Bom, mas lá você já conseguia falar. Não, já falava. Já vamos falar, então, aí que tá. Sério, olha o que aconteceu. Essa foi uma experiência no nível hard também. A irmã Edith falou, você já ministrou alguma vez? Você já fez? Falei, não.
Ela falou assim, bom, você já viu os meninos fazendo, né? Então, vamos lá. Então ela falou assim, então faz a oração de abertura e eu trago algumas palavras. Okay. Tá, porque ela era a mãe do José Roberto, então a igreja acontecia na casa dela, então ela via muita coisa, ela já tinha uma experiência. E aí eu comecei a fazer a oração de quem está pedindo que Deus chegue naquele lugar. Quando eu termino a minha oração, simplesmente todas as pessoas, com exceção da Edith, estavam endemoniadas. Todas. Eu vou falar que tinham 10 pessoas. Não, mas as 10 pessoas estavam... não eram... Calma. Da igreja só foi você. Só fui eu e ela. Eles iam... O resto ia depois. Eles não puderam, porque o ônibus que ia levar eles atrasou. Ele mandou um bip. Eu quero voltar aqui, telespectador, porque ninguém me prepara para essas coisas. E o que você fez? Débora, eu vou te falar o que eu fiz. Eu não estou falando que isso seja... A minha experiência não vira doutrina, tá bom? Isso. Okay? Ó, gente, ó, vocês estão me ouvindo? Ó, experiência não é doutrina. Não posso dizer da minha experiência não é doutrina, tá bom? Todo mundo simplesmente começou a ficar endemoniado, de se retorcer. Sabe essas coisas daquela igreja que você sabe que o pessoal faz aí? É aquela igreja, exatamente igual. O pessoal daquela... virando a mão, fazendo aquelas coisas. Aí eu peguei e fiz o que eu já tinha visto alguém fazendo de um determinado... Tá nervosa. Tô um pouco tensa. Oh, Jesus, eu pus a mão na cabeça de um cara e falei, em nome de Jesus, sai. E o cara caiu assim do lado. No que eu fui pôr a mão do outro, ele de novo começou a se contorcer. Aí eu peguei, pus a mão de novo no cara e falei, em nome do Senhor Jesus, sai. E quando eu fui de novo, o cara voltou. Quando o cara voltou assim, endemoniado, eu simplesmente não pensei, eu agi. Eu peguei e falei assim, em nome do Senhor Jesus, todos vocês parem. Eles pararam. Eu falei, Débora, eu te dou a minha palavra, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Depois a igreja do Reino de Deus, na Universal, faz muito isso, mas eu nunca tinha visto isso. Eu falei, todos vocês de joelho. Todos se ajoelharam. Só que eu me lembro... Gente, você está me ouvindo aqui? Você está pensando que eu estou trabalhando para o Steven Spielberg, tá bom? Mas essa é a minha experiência, tá? Tinha um cara que ele simplesmente ficou parado no ar. Ele ficou numa posição contra a física. Oh, gente, eu não vou dormir hoje. Eu não estava preparada para esse assunto. Rony do céu. É legal ver a Débora, que assim, ela chegou aqui, ela estava toda arrumada. Ela está descabelada já. Eu vou até pôr meu óculos aqui um pouco, eu não estou enxergando. Eu estou falando muito sério, eu não vou dormir hoje. E daí? E daí que na hora que eu falei isso daí, esse cara, todos eles se ajoelharam, com exceção desse cara, que esse cara ficou no alto. Não é que no alto, Débora. Entenda isso daqui. Cara, são empresta esse lápis naturais. Aqui. Me dá esse lápis aqui, ó. Imagina que se eu quiser colocar um lápis assim de pé, eu consigo até encontrar um ponto de equilíbrio. Se eu colocar esse lápis dessa forma... aquele negócio assim, do Michael Jackson. Assim. É isso, Moonwalker. Aquele assim. Isso, ele ficou assim, entre ajoelhado e de pé. E ele tentava forçar, parecia que tinha um ser... segurando. Assim, forçando ele a se ajoelhar. Entendi. E ele... E ele tentando resistir. E eu peguei e falei assim... Quando eu contar até 3... Gente, eu sei que isso já ficou comum, as pessoas fazem isso, blá, 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 mas... Ok. Eu falei, quando eu contar até 3, todos vão sair, em nome do Senhor Jesus. Eu contei 1, 2, 3 e não gritei, só falei, sai em nome de Jesus. Do jeito que eu estou falando assim. Todos foram libertos exatamente naquele momento. Nesse momento que todos foram libertos, me chega o José Roberto com o resto da igreja. Mas aí você falou assim, querido, olha, eu quero agradecer a sua participação aqui, mas você já pode ir embora. Você pode ir embora, você pode sair. Ou, querido, você pode assumir meu lugar que eu tô indo pra casa, que eu preciso fazer uma coisa. Mas aí que vem a parte interessante. Eu tô contando um monte de coisa aqui, não tá na minha história, mas vou contar pra já. Não, gente, eu falei isso daqui, a gente vai jogar no lixo. Esse roteiro só serve só pra... Não serve pra nada. É pra fazer de conta que a gente é fino. Fino com PH, né? É. PHY. E daí? O que você falou pra eles? Ele assumiu a partir de então, ele ministrou a palavra, ele levou as pessoas a Cristo através da confissão dos seus pecados, pessoas aceitaram ao Senhor e nós fomos embora. Peguei meu carro, levei quem eu podia levar para casa deles. Nessa época eu tinha um Fusquinha que ele tinha... Isso é muito legal. Ele, quando eu passava na lombada, eu tinha que esticar o pé assim para continuar acelerando ele, porque ele tem a Fusca tem um tal de chapéu de Napoleão. E ele era rachado embaixo, de tão velhinho que ele era. Aí eu tinha que continuar assim porque ele afastava. E com esse Fusquinha eu ia para Peruíbe pregar o evangelho. Peruíbe. Eu ia de Taboão da Serra a Peruíbe, até Itariri, numa cidade próxima a Peruíbe, para pregar o evangelho. Mas, depois eu vou te contar o que aconteceu várias vezes nessa estrada. Não, você não vai contar hoje?
Não posso contar, mas a gente não, vai fazer a parte 3. Não, pelo amor de Deus, gente, a gente vai pra parte 3. Aí vai ter a parte 3. Não, volta que eu quero saber o que você falou pra ele na hora que ele chegou. Não, eu só falei pra ele que, querido, na verdade, quem falou foi a Edith. continua. A Edith, que era a mãe dele, contou o que aconteceu. E aí eles até falaram assim, o Rony e tal. Cara, não tem nada de Rony. Rony não tem coisa nenhuma. Sim. Entendeu? Assim, inclusive, eu nunca tinha tido aquela vivência, eu não tinha tido aquela experiência. Eu tô falando pra você entender que eu nunca tinha visto isso na TV. Isso não acontecia. Aconteceu na TV depois, sabe? Esses shows, gente ser contratado. Mas isso é o poder do nome de Jesus. Ele simplesmente, naquele momento, assumiu o controle, dizendo assim, eu vou livrar você dessa situação, vou te mostrar o poder que eu tenho. É isso. Não só sobre você, mas sobre a vida daquelas pessoas. É isso. Misericórdia foi a misericórdia dele sobre a vida daquelas pessoas. Na verdade, assim, é uma coisa que as pessoas falam, Débora, que muita gente fala sem ter o sentimento. Você não é nada, é ele que faz tudo. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas convergem para ele. Ele faz o que quer. O que a gente tem que fazer é não atrapalhar a obra dele. Ô, irmãozinho, tá cheio de gente atrapalhando por aí, né? Tem bastante. Então, cuidado. Não, mas assim, aquele que tá de pé, cuide para que não caia. É isso. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Não. Quando a gente acha que a gente tem alguma coisa em nós que é digna de aceitação, que eu posso chegar diante dele de pé, você perdeu. Você perdeu o contato, você perdeu o entendimento. O maluco, como humanos que somos e pecadores, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Apagou então, o dia todo de ontem, dia. Apagou, tá apagado. Vamos lá. É um novo dia. Você sabe que poucas vezes eu conseguia entender o que eram pessoas dizendo o Senhor me olha através do sangue de Jesus. Ele me enxerga através de Jesus. Ele não me enxerga diretamente. Ele olha através daquilo que o Filho dele pagou, do que ele mesmo, o Deus encarnado, pagou. Sim. E aí ele consegue, através disso, ter essa misericórdia. E mais do que a misericórdia, derramar graça, né? Aquilo que eu não mereço. Não apenas não me dar o mal que eu merecia, mas a me dar o bem que eu não merecia. Exatamente. Né? Mas aí o que aconteceu? Eu tive um monte de batalhas espirituais durante esse período. Batalhas espirituais porque você não mortifica as obras da carne, da influência, da sexualidade, simplesmente de uma hora para outra. Não. O que aconteceu é que nesse intervalo de tempo, eu quero até, não contei, mas assim, 2 anos, depois que nós nos convertemos, nós nos afastamos sexualmente. E nós nos casamos depois desses 2 anos, como 2 virgens. Obviamente foram 2 anos de muita luta, porque a gente tinha construído uma intimidade. Mas era um hábito, e era também. Forte. Não, e era carne, Sim, era a luta o da desejo carne, que você tem. Lógico, sim. Durante esses 2 anos, nem mesmo, eu vou falar isso de uma forma para que todo mundo possa entender, nem me manipular, eu me manipulei. Sim. Tá? Porque assim, foi efetivamente uma entrega, uma renúncia e um preço e uma disciplina. Eu entendia que o que tinha sido, não foi uma coisa natural, foi uma coisa muito sobrenatural. Não foi por luta, mas não foi uma luta do tipo, eu quero cortar as minhas mãos por causa disso. O que eu queria era entender assim, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Por isso que eu jejuava um dia sim e um dia não. Entendi. Por isso que nas sextas-feiras eu ia ao monte. E naquele período Deus começou a fazer coisas incríveis. A igreja começou a crescer, a gente ia com uma equipe convidado para alguns lugares. E eu me recordo de uma situação, já tô falando aqui já de mais ou menos uns 25, 26 anos mais ou menos, pouco antes de eu ser ordenado ao presbitério, ou já era presbítero, não sei, que nós fomos numa igreja que eles tinham chamado... Você já era casado? Eu me casei com 22, né? Okay. Eu me casei com 22. Lembra que eu falei? Eu fiquei 2 anos sem. Então, dos 20 aos 22, 22 eu me casei. E fui ter o meu filho com 26. Ok. Então, nessa ocasião, eu, minha esposa e o meu filho, acredito que meu filho estava junto também, nós fomos numa cidade do litoral do sul de São Paulo, onde eles tinham convocado uma cruzada de milagres. Eles tinham convocado, tinha esse nome, né? Cruzada de Milagres. Mas eu não sabia que nossa equipe era quem ia fazer os milagres. Então, assim, né, a partir das nossas equipes, não a gente, né? Por favor, entenda, era o Senhor, mas através da gente. Okay. Porque, assim, o que acabou acontecendo? Como eles sabiam que nós buscávamos muito a Deus,
eles tinham uma expectativa de que Deus fizesse muitas coisas. Através de você. Isso. E nós chegamos numa igreja, eu acho que é o Brasil para Cristo, tá? Numa cidade do litoral, não lembro se é a cidade de Itariri, é uma dessas cidades próximas ali. Tá. E aí é uma igreja grande, uma igreja daquelas que, tipo, cabia umas 600 pessoas, mais ou menos. Tava lá 600 pessoas, eles tinham anunciado até na rádio local, aquelas coisas doidas assim. E aí eu tô lá com ele, só que o convite que foi feito para mim foi assim: Rony, você vai na equipe de intercessão. O que é a equipe de intercessão? Você fica orando para que Deus use o preletor, você fica orando para que... No backstage. Lá tá. Se caía uma pessoa endemoniada, que eu já sabia o que era, já era eu que era utilizado para isso, eram essas finalidades. E aí, de repente, o pastor pega o microfone, ele começa a pregar, tá pregando, de repente ele para. Ele fala assim: queridos, eu não tenho o hábito de fazer isto, mas o Senhor está me incomodando e eu não vou conseguir continuar sem obedecer à voz do Senhor. Eu queria que o Rony viesse e assumisse a partir daqui. 600 pessoas, todo numa igreja, ele me passa o microfone. Eu levanto do meu lugar, vou até aquilo ali, pego o microfone na mão e eu falei para o pessoal, senhores, eu não sei o que eu faço. Aí eu fiz a coisa mais óbvia do mundo, eu orei. Falei: Senhor, manifesta a tua vontade. Quando eu falei assim, manifesta a tua vontade, de novo, não sei se é resto das drogas e tudo mais, eu ouvi alguém falando assim, quinto banco da esquerda para a direita. Eu já estava um pouco mais, apesar de nunca tinha acontecido isso daí, eu já estava um pouco mais espiritualizado. Repeti, peguei o microfone e falei: quinto banco da esquerda para a direita. Aí todo mundo olhou para mim. O duro é você fazer a conta, né? Então, era assim, o que acontecia? Era uma igreja que tinha uma fileira de bancos aqui, uma fileira de bancos aqui, uma fileira de bancos aqui e uma outra fileira assim. Então tinha quatro fileiras de banco. Então era o quinto banco da esquerda para a direita. Aí, o que era? Era o quinto banco. 1, 2, 3, 4, 5, da esquerda, daqui para cá. Era aquele lá mesmo. Tá, mas aí era o quê? Era o banco. Era o banco. Era o banco. Era a galera que tava naquele A galera que tava no banco. Aí ele falou assim: terceira pessoa. Ele foi me dando coordenadas. Exatamente assim. Okay. E eu fui fazendo. Só que eu não via quem eram as pessoas. Porque eu estava tão envergonhado, tão com medo do que estava acontecendo. Sim. Aí ele falou assim: é uma mulher. Aí eu falei assim: ai meu Jesus, agora é a hora de eu ser desmascarado como profeta de Baal, né? Aí eu falei: você é uma mulher. Aí ela erga a mão. Aí ela falou assim: você é estéril. Eu falei: ai, agora caí. Aí eu falei assim: você é estéril. Aí ela, começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu falei: eita Jesus, agora acho que a mulher pelo menos não tem filho mesmo. Aí o Senhor ou falou, ela não sabia, ou ela sabia, meu lá. Deus, o que será? Débora, foi a coisa mais louca. Aí eu peguei e falei... Aí tá vendo, gente? Olha, eu não tô servindo pra nada. Assim, se vocês quiserem... Me tira. Pode cortar aqui. Querida, pode tirar. Deixa só nele aqui, porque eu tô aqui assim, ó. Assim, né? Tô. Acho que eu tô. E aí, cara... E hoje eu não vou dormir, mas vamos lá. E aí o Senhor falou assim: você é estéril. E eu falei assim: o Senhor falou que você é estéril. Aí ela começou a chorar. Aí a pessoa do lado dela começa a abraçar ela. Aí o Senhor fala assim: mas eu vou te dar um filho. Aí eu falei: mas o Senhor vai te dar um filho. Aí eles começam a chorar, se abraçam, tal. E aí começou um monte de outras coisas acontecendo. Enfim, mas eu quero dar ênfase nessa daqui. Senão a gente vai ficar falando sobre isso daqui. Voltei pro meu lugar, passei o microfone para ele, terminou o culto. Esses caras, mais do que direto, vieram procurar quem? Você. Eu. Veio na minha direção, só que eles vieram chorando. Aí ele veio chorando e falou: irmão, eu sou presbítero aqui desta igreja. Eu falei: ai, Jesus. Ai, Jesus. Aí ele falou: e a gente está tentando engravidar, ela já perdeu vários filhos, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Ok. Já foi fantástico isso para mim, certo? Legal. Fomos embora. Passado um mês, a gente recebe a informação de que ela tinha engravidado. Essa foi uma experiência. Tá? Várias coisas aconteceram durante esse período. Enfim. Depois de um certo tempo, eu já quero sair desta igreja para explicar o que aconteceu. Um certo momento, o Senhor chegou para mim e falou claramente: o seu tempo aqui acabou. E eu falei: e aí, o que eu faço? E um primo da gente estava frequentando uma igreja e ele tinha me chamado para ir nessa igreja. Eu não conhecia nada dessa igreja. Nada. E aí
O Senhor claramente falou para mim assim, é para lá que você vai. Ok. E eu marquei com o José Roberto, que era o pastor. Sim. Quando eu cheguei para o José Roberto e fui falar com ele, ele falou assim, você veio pedir o seu desligamento, né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque o Senhor falou para mim que você está indo para a igreja de tal lugar, congregar com tal pessoa e que é para eu te abençoar. Débora. Ele não só me abençoou, como ele foi comigo na primeira reunião com o pastor. E ele falou assim para esse pastor, falou assim, eu não sei se você sabe, falou para o Milton Pereira Vozzi, o nome desse pastor, mas Deus está te dando um presente. Deus falou para eu falar para você, você está recebendo um presente. Eu estou falando isso, mas eu não estou falando isso porque... puxa. Ai, o Rony é um presente o Rony de Deus. Eu estou te falando que o que aconteceu, aconteceu. Entendi. Ok? Ok. Durante os anos que a gente ficou junto com esse pastor me ensinou a como não ser um pastor. Ele me ensinou o inverso do que eu tinha visto. Ao ponto de que chegou um momento que eu pedi o desligamento dessa igreja. Não foi Deus que me falou, eu pedi o desligamento, sem saber o que eu ia fazer. Porque eu falei, isso não é para mim, não é isso que eu quero. Quando nós pedimos desligamento, várias pessoas pediram desligamento, as pessoas me procuraram e falaram... Mas por um abuso espiritual, o que você entendia? Era... Não, sem entrar em detalhes, mas assim, que eu acho que não é o caso, mas você entendeu que não era o momento para sua família, para estar ali, é isso? Ele exercia uma influência... Talvez, como é o nome quando uma pessoa faz dentro das empresas uma coerção? Lobby. Uma coerção. Ah, ok. Como é o nome disso? Tem um nome para isso, que até é um nome de uma... Você tem até forma de você fazer esse tipo de processo. Tipo... Ele induzia as pessoas, ele conduzia as pessoas para aquilo. Só que o foco dele, ele criou aquele foco do tipo, nós vamos dar 7 voltas em tal lugar e tal lugar vai ser nosso. Aí tinha 7 semanas de não sei o quê, essas coisas todas, sabe assim? Vamos fazer a cruzada de não sei o quê. Você entendeu que não era... Não era. O dia que ele chegou para mim e falou assim, eu quero que você traga um mover espiritual de Deus. Eu quero que... Como assim? Eu quero que você traga um mover de Deus. Não tem essa de... Eu quero. E vamos lá. Deus, vamos lá, eu quero agora um milagre. Sabe? É isso. E aí você ficou quanto tempo lá? Acho que eu fiquei uns 2 anos. Eu não lembro exatamente. Mas assim, a gente se envolveu visceralmente. Aí vocês saíram e... Saímos sem saber o que ia acontecer. Pessoas... viram o que estava acontecendo, por motivo da nossa saída, nos procuraram e falaram, vamos montar alguma coisa. Aí eu falei para essas pessoas, falei, gente, já tem igreja demais no Brasil. Sabe a história de não faz sentido? Sim, vamos para uma. E aí eu comecei a desenhar um projeto, eu não era do marketing até então, desenhei um projeto que que virou depois uma igreja, só que esse projeto era de ser 6 igrejas que iam estar nas 6 regiões do Brasil, dividir o Brasil por 6. Cada uma dessas igrejas ia ter no máximo 5.000 membros, e tinha uma estrutura para isso, para servir as outras igrejas. Você percebe a conexão entre o que a gente fala da OPDO hoje, de servir ao reino dos céus? Já tinha sido plantado lá atrás já. E aí o que aconteceu? Isso aconteceu, eu tinha uns 28 anos de idade, mais ou menos, 27 anos de idade. Com 30 anos de idade, a gente já estava implantando, crescendo, fazendo um mover. Pessoas estavam chegando com essa finalidade. Eu recebi uma proposta para ser transferido. Eu já era gerente de uma multinacional, estava ganhando bem já. Nunca fui tempo integral. Talvez o primeiro erro foi esse. Eu deveria ter sido tempo integral e me dedicado a isso. Mas não tinha. Ao ministério, você está dizendo? Ao ministério. Okay. Já tinha feito teologia durante esse período, só que a teologia também que eu fiz eram teologias que hoje eu enxergo como sendo faculdades fracas. Okay. Tá? Nada comparado a um PV, por exemplo, alguma coisa assim. Mas era uma faculdade, inclusive, teológica. E aí, o que aconteceu foi que eu recebi uma proposta para ir para o Rio Grande do Sul. E aí, eu fiquei sabendo que se eu não aceitasse essa minha transferência para o Rio Grande do Sul, eu ia ser desempregado. Ia ser desempregado. E naquele momento, eu não me preocupei com o ministério. Eu simplesmente vi que eu tinha pessoas que eu poderia colocar para assumir e fui para o Rio Grande do Sul. Esta igreja que nós montamos, durante os 2 anos, 3 anos, 4 anos que nós ficamos fora, ela acabou se multiplicando para 13 pastores e umas 4 ou 5 igrejas diferentes, mas totalmente fora da visão que eu tinha.
porque a visão eram 6 igrejas no Brasil. E ela estava virando mais um ministério. Aí o que aconteceu? Eu cheguei numa reunião de pastores, eu era presidente desses pastores, tinha 13 pessoas que respondiam para mim, e falei para eles, não faz sentido algum eu ficar presidindo esse trabalho. E não faz sentido algum... Que estava fora da tua visão. Fora da minha visão. Não era que eles estavam fora da visão de... Falei, isso não tem nada a ver comigo. Aí eu peguei, fiz uma carta de renúncia que eu tenho até hoje, feita pelas minhas próprias mãos, não foi nem redigida, foi escrita mesmo. Todos eles, muito contrariado, assinaram aquilo lá, porque eles não queriam, né? Mas eu falei, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Eu não vou dividir o reino de Deus. Eu brigo por qualquer coisa no trabalho, eu sou persuasivo em vendas, ok, mas o reino dos céus não. E abri mão. Ali eu acho que foi o meu primeiro grande erro. Tá? Primeiro que eu me vejo muito imaturo durante aquele período. Segundo que eu vejo que eu não deveria nem ter montado aquele projeto naquele momento. Terceiro que eu vejo que... Por quê? Porque não... Mas se ele multiplicou... Então, ele multiplicou para 13 igrejas que hoje não existem mais. Todas elas foram afastadas. Mas talvez, em algum momento, vidas foram transformadas. Olha a pessoa querendo Não, pode ser, falar, pode ser. Não nada. Não, o que eu digo assim... É que não era a primeira visão que você teve de um projeto. Não foi isso. Assim, a intencionalidade foi melhor. Okay. A efetivação daquele projeto foi mal feito e a delegação pior ainda, entendeu? Então assim, porque eu deleguei para pessoas que não tinham comprado a cultura e a visão. Eu deleguei para pessoas que tinham um envolvimento cristão para pregar o evangelho, mas como o evangelho tradicional, de crescimento, entendeu? É isso. Então assim, legal, a gente tinha 13 pastores, 5 ou 7 igrejas na época, bastante gente, só que totalmente fora da visão. A minha visão não era aquela, que não era para ser mais entendeu, para pregar. Inclusive, eu falo isso hoje em dia. Gente, nós somos 110 mil igrejas no Brasil, 66 milhões de evangélicos. Pra que isso? Entenda, não estou dizendo que a gente precisa unificar, ter nada disso. Eu só quero dizer assim, aí tem pastor que vai ouvir a gente e falar assim, não, Deus me deu uma palavra de abrir uma igreja. Sério mesmo? Será que Deus realmente deu essa palavra? Ou será que é a sua intenção de poder se sustentar financeiramente tendo a pregação do evangelho, que você é verdadeiro naquilo que você faz, e é honroso até fazer isso, mas você quer fazer isso? Porque é difícil você entrar numa outra denominação, ser aceito, até galgar a posição de um pastor. E assim, né, Rony, também não vamos esquecer que todos nós somos falíveis e, inclusive, no meio... Vamos lá, eu vou ter muito cuidado nisso que eu vou falar. Mas existe, sim, dentro do meio cristão, dentro de igrejas, inclusive das tradicionais, uma certa politicagem. Existe. É muito grande, Débora. Eu participei de conselho de pastor e eu posso afirmar para você, e se você está me assistindo e você é um pastor, eu duvido que você vai escrever aqui, você não vai escrever. A política dentro da igreja evangélica é muito forte. As igrejas, eu já falei isso em certo momento, as igrejas, elas, de modo geral, não se unem para pregar o evangelho. Existe muito ciúmes denominacional. Se a gente monta, por exemplo, o Poder do Óbvio denominacional, você não entra em lugar nenhum. Não. Ninguém vai te aceitar. E vou te dizer outra coisa. Existe isso e existe uma outra coisa. Talvez a gente esteja fugindo um pouco depois a gente vai ver mais. Tá dentro. Existe, inclusive, ciúmes dentro de ministérios, dentro de uma própria igreja. Então, assim, eu já passei por algumas situações em que eu via acontecendo coisas de ministérios se degladiando. Eu falava, mas gente, peraí, o Jesus não é o mesmo? Só deixa eu entender o que está acontecendo. Então, é a luta. E eu acho que nisso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nós somos embaixadores de quem? Débora, você sabe o que eu acho que é o ponto? Sabe que, para mim, tem uma coisa que identifica a saúde da igreja. Cristocêntrica ou antropocêntrica. Você consegue diagnosticar claramente isso pelo tipo de música, você consegue ver pelo tipo de sermão, e isso você vê também nas manifestações, nas pessoas, nos relacionamentos. Sim. Então, assim, a antropocêntrica é sempre o foco na pessoa. Sim. Você não vê... você pega a Bíblia e sempre pega os versículos bíblicos e você vira para a pessoa. É bom, não vamos nem lidar aí com aquelas atualizações que querem fazer na Bíblia, mas isso daí a gente não vai esse eu nem os considero. Não vamos nem... Esse eu diria como Paulo, sejam anátema.
sabe assim, lancem para que o diabo, para que sejam cirandados pelo diabo. É isso, não. Agora, vamos lá. Volta. Voltamos para... Onde que eu tô aqui agora, Rony? Estou nos 28 anos de idade, quando eu peguei e me desliguei, na verdade, 30 anos de idade. 30 anos de idade, eu peguei e me desliguei da igreja. Ok. Tá? Foi quando eu comecei a frequentar a igreja que eu frequento hoje em dia. Então, isso foi... eu tinha 30 anos de idade... Foi 2003 que eu comecei a frequentar. Então, acho que eu não tô... Peraí. 2003? É. Não, eu fui para... porque nós somos da mesma igreja. Eu só vou dar um detalhe. Um detalhezinho. A gente tá na mesma... eu tô casada há 16, estou no mínimo na igreja há mais de 20 anos. Este cidadão, pelo que ele está falando aqui, faz um pouquinho, mais ou menos, de tempo assim, tipo isso. Pergunta se conhecia. Mas, Débora, aí que está o ponto. Chave é o seguinte, dos meus 30 anos até os meus 43 anos, eu vivi um resfriamento espiritual. Mas frequentando a igreja. Mas esquentando o banco. Frequentando, na verdade, assim, o que aconteceu? Eu teve um período que eu frequentei uma outra igreja, a minha esposa, ela teve um câncer de mama. Durante esse período, por ter a formação que tinha anterior, eu falei, vou buscar uma igreja que oremos pela cura dela. Eu entendia dessa forma. Fui para uma igreja, passamos um período, foi uma maravilha a gente ter passado por aquele período. Depois, acabamos frequentando a igreja que hoje nós frequentamos, porque o meu filho começou a crescer e ela falou, olha, não tem um bom ministério para crianças. Nós precisamos ir por conta dele. Isso. Tá. Só que durante muitos anos eu frequentei a nossa igreja como um agente secreto de Deus, o 007. Você vai, ouve a palavra, é confrontado e peca. Entendi. Você vive uma vida de pecado. Toda aquela intensidade que eu vivi, ela esfriou. Sabe, volta ao teu primeiro amor? Sim. Esse foi um período que eu me destaquei profissionalmente, esse foi um período que eu cresci muito, mas assim, é bem o diabo veste Prada, quando ele fala assim, como está o seu casamento? Está quase caindo o casamento, então você vai ser promovida. É mais ou menos assim. Sim. Eu abandonei a vida cristã. Então assim, nesse período, várias... E é normalmente neste momento em que o diabo... gosta, ele sabe onde pegar. E é o nosso coração também, né? Eu não gosto muito de ficar dando tanto poder assim pro diabo, porque o nosso coração, ele é tão pecaminoso, que às vezes a gente dá poder para ele, é o coração. O diabo, ele só consegue levar você para onde você quer ir. Exatamente. Ele pode até colocar você no pináculo do templo, mas se você falar que não. Exatamente. Só que ele conhecia os meus pratos, ele conhecia a minha vida, ele sabia exatamente o que ele pegava. Então, assim, foi um período de resfriamento espiritual mesmo na minha vida. Você está falando aí de uns 10 anos. Foram uns 10 anos. Tá. Uns 10 anos que eu vivi assim... todo mundo da igreja achava que eu era um bom cristão, eu participava em redes com as pessoas, ok. Só que sabe quando você começa a viver aquelas vidas duplas que você consegue viver? Você vai vivendo tudo tranquilo. E a nossa igreja é excelente para isso. Igrejas metropolitanas, igrejas que não são congregacionais, são excelentes para você. Elas são grandes. Você levanta e ninguém nem sabe que você está lá. Ninguém sabe que você está lá, você foi, deixou de ter, não? Explicando talvez para quem não tem o costume, né, de igrejas assim. E eu tenho muitas amigas que muitas vezes elas me confrontam, tal, essa questão de igrejas grandes e pequenas. Eu nasci numa igreja minúscula, que aliás ela é pequena até hoje. E é aquela coisa de todo mundo sabe da vida de todo mundo, espirrou, todo mundo sabe. Mas tem o lance da comunhão. Sim. Igrejas metropolitanas, às vezes elas assustam, né? Mas elas alcançam coisas que as igrejas locais não alcançam. Você tem muito mais força, né? Ok, mas é um mover e um querer de quem faz parte, de quem congrega. Que tem que buscar. Você tem que buscar. Então, você participa de... Lá a gente chama de coinonias, que são os pequenos grupos para algumas pessoas. Ou GCDs, ou os links, os nomes que as igrejas dão. Você tem que querer, né? E eu acho que é isso mesmo. Não, as escolas bíblicas você tem... Você tem. Na verdade, igrejas metropolitanas, elas têm todo o ferramental para que você consiga se equipar muito melhor do que uma igreja pequena. Muito melhor. Sim, mas você precisa querer. A agenda é propositiva. É você que diz, eu vou me inscrever para isso. Aí. Tá? E eu não. Durante um período, eu morei em Campinas, tive
Lembra que eu estou falando de promoção, era uma época que eu andava de helicóptero pela empresa. Queria ser amiga dele nessa época. Eu queria, tá? Eu tô com torcicolo, não posso virar aqui pra trás. Essa foi uma fase que eu tinha um apartamento funcional na Vila Olímpia, em São Paulo. Eu tinha um apartamento funcional pago pela empresa, tinha um carro pago pela empresa. Era nesse nível que o negócio estava chegando. Advogado do diabo, né? Advogado do diabo. Aquela coisa? Advogado do diabo. Exatamente. Assim, pra você ter uma ideia, eu morava na Vila Olímpia. Gente, Advogado do Diabo é o nome de um filme, tá? É um filme. Só pra ficar mais claro. antigos. Aliás, é um filme bom pra você assistir. Muito vale a pena. bom. Vale a pena. E pro seu filho adolescente, idem, tá? É mais ou menos. Tem uns pedaços que você tampa o olho dele, mas tem hora que dá... Mas é bom. Assistir adolescente. Aliás, eu assisti, inclusive, na igreja que eu ia assistir essas coisas de programação de jovens e botava o disco da Xuxa ao contrário, mas isso daí eu contei em outro momento. A Coca-Cola era Alô Diabo, né? Tinha aquelas coisas. Vamos lá, continue. Ô, Débora, quando é que as coisas começaram a mudar para mim? Com 43 anos de idade. 43 anos de idade, as coisas começaram a mudar para mim, no sentido de que... E não foi nada assim, nesse momento não houve a virada. Eu comecei a simplesmente a abandonar hábitos, a deixar de... e buscar novos hábitos. Ok. E esses novos hábitos têm vinculação com a amizade da igreja, você começa a se conviver com pessoas. Okay. Mas o que é interessante, muita gente vai me ver e vai ficar chocado com o que eu vou falar, porque as pessoas falam, mas eu pensei que você fosse meu amigo. Eu não tenho amigo, eu não tenho um amigo. Eu vou chocar todo mundo que vai me ver agora. Ninguém que me vê, ninguém que tem relações comigo é meu amigo. Eu só tenho uma amiga, chama-se Lucimar, é minha esposa. Eu não tenho nenhum amigo. Mas por quê? Porque eu, ao longo dessa minha história, construí isso. E isso é muito ruim, inclusive. Sabe então, mas você gostaria de permanecer assim? É uma escolha? Acabou virando. Porque assim, o que acabou acontecendo é que a minha formação foi de não confiar às pessoas. Ok. E assim, aquela história de ferro com ferro se afia, de comunicar aos santos as vossas necessidades, nunca aconteceu. Entendi. Nunca aconteceu. Se você parar para pensar, eu nunca fiz parte de um grupo de discipulado. Eu nunca fiz. Eu tô com 54 anos de idade, eu nunca fui discipulado por ninguém. Aí fui convidado já, mas eu não quis. Não quis participar disso. Mas, no entanto, eu tenho toda... Agora eu vou fazer uma pergunta, porque eu estou fazendo terapia, então eu estou aprendendo a ser terapeuta. Você acha que isso tem algo a ver com o que você carrega da sua experiência de rejeição? Hoje? Você quer saber hoje? Ou não? Eu vou responder essa pergunta depois da virada. Cuidado do jeito que você... Tá bom. Na virada você vai trazer isso pra mim. Que vai chegar daqui a... Tá vendo, gente? Nem tô seguindo o roteiro. Pouquíssimos minutos, tá bom? Tem pouco tempo? Em poucos minutos eu vou chegar nesse ponto da virada. Não, é que você olhou pra lá, nós estamos com o tempo Não, já me deram time já, mas tá tranquilo. Então tá bom. O que acontece é o seguinte... Eu comecei a intensificar a forma de buscar a Deus, comecei a me aproximar, comecei a me disponibilizar. Lembra que é uma agenda propositiva? Sim. Comecei a me disponibilizar para ministérios, isso foi me reaquecendo. Nesses últimos 6 anos, eu tive a experiência de empreender e foi uma experiência de sucesso, de muito sucesso. A gente conseguiu fazer algumas dezenas aí, bem com vários dígitos. E a gente conseguiu quebrar. Todos esses vários dígitos foram quebrados. A gente... não faliu, porque a empresa ela não faliu. Eu vou brincar com você aquilo que eu falei. Falhou. Não faliu, falhou. Ela falhou. Nós ganhamos dezenas de milhões e perdemos dezenas de milhões. Entendi. Por má administração, por pura administração de todos os sócios que faziam parte desse conglomerado. E aí o que aconteceu foi o seguinte, chegou agora no mês de dezembro e esse ponto de virada aconteceu agora. O seu segundo ponto de virada foi agora. Agora, porque assim, em março de 2023, eu fui demitido pelos meus sócios da minha posição. Ok. Cara, isso é surpreendente. Imagina, tipo, uma coisa de Steve Jobs. Os sócios da empresa te demitem dizendo, olha, a partir de agora você não exerce mais a sua função executiva. A partir de agora você é apenas sócio da empresa. O direito como sócio você tem. O direito de voto e veto você tem. Só que a partir de então, eu passei a ser o que eles chamam de minoria fiel. Toda vez que eu votava contrário, todos votavam de um jeito e eu tinha que cumprir o que eles tinham proposto. E eu tinha erguido várias bandeiras em vários momentos, dizendo, se a gente for por esse caminho, a gente vai chegar onde nós chegamos. E em certo momento eu até disse, eu não quero chegar ao momento de erguer a placa do eu já sabia, eu já falei para vocês antes de acontecer, porque eu vou me quebrar junto com vocês.
E aconteceu exatamente isso, não falo isso com nenhum orgulho, falo isso com muito pesar. Sim. Mas aí o que aconteceu? 53 anos de idade, dezembro de 2023. Um empresário que tinha saído da indústria farmacêutica, fazia 6 anos que estava empreendendo, tinha ganhado milhões, perdeu milhões, e ele tem que agora ver o que ele vai fazer da vida dele. Ele olha para o mercado e diz: que mercado vai querer um cara de 53 anos de idade nas posições que eu tinha assumido? Eu vou ter que cair umas 3, 4 posições e talvez eu volte. Só que o cara de 3, 4 posições concorre com 53 anos de idade com um monte de molecada que está voando. E que paga um preço que a gente não quer mais pagar. É isso. E tem o etarismo nessa história toda. Até porque você está falando de uma nova abordagem. A minha formação, a minha experiência foi num mundo diferente desse mundo que as pessoas vivem. Esses caras, eles nasceram são os digitais, né? Eles nasceram com isso daí. Eles têm uma abordagem diferente. Posso aprender, posso buscar, mas as pessoas não estão dispostas a te dar essa oportunidade. Apareceram oportunidades para eu voltar para o mercado, tá? Boas oportunidades, inclusive. Excelentes oportunidades. Só que apareceram agora. Elas não apareceram no período que eu estava vendo que eu ia fazer. Em dezembro eu comecei a pensar no que eu ia fazer. E a primeira coisa que me ocorreu foi, eu posso montar alguma coisa, voltar para o mercado. São as duas possibilidades que eu posso fazer. Legal. Passou janeiro, eu ainda tinha esse pensamento. Em fevereiro, o meu filho Matheus, que atualmente congrega numa igreja aqui de Campinas muito boa, inclusive posso falar o nome dela porque é uma igreja boa, vou usar como exemplo positivo. Porque se fosse negativo eu não ia usar. Na verdade, se fosse negativo ele não estaria lá. Eu ia falar isso, eu não ia deixar ele lá, né? Por favor. Eu não vou falar o nome, não. Até por questão de ética eu não vou falar, não. Enfim, a gente nem falou a nossa. Não falou o nome da nossa, vamos falar dos amiguinhos também, né? Mas são uma igreja muito boa, muito séria. Eu vou falar, não, mentira. Muito séria, tá? E aí, só que é uma igreja que tem um viés ideológico do ponto de vista de tradição ou de Pentecostes diferentes da gente. É uma igreja avivada, carismática. E o que é diferente, mas ele tem a formação. Ok. E aí, esse meu filho começou, ele trabalhava comigo lá onde a gente trabalhava, e ele foi dispensado posteriormente, tudo bem. Ao invés de voltar para o mercado, ele começou a sentir no coração dele a chama do propósito de servir ao Senhor. E ele abriu mão de ganhar para se colocar voluntariamente, sem ganhar nada, para trabalhar nessa igreja que estava montando aí. E ele ficou trabalhando lá, acho que 8 meses de graça. Como voluntário. Voluntário. Deixou de ganhar e pegou usando os recursos dele para isso. Agora ele já está ganhando, faz parte da estrutura, ok. Mas nessa ocasião ele ainda está como voluntário e ele tinha recebido um convite pela equipe de pastores para acompanhar um dos líderes, em 3 ou 4 estados durante o período de carnaval. Agora, desse ano, 2024. E aí ele falou: pai, você me leva no aeroporto de Guarulhos? Eu falei: levo. Que horas eu vou? Na hora que falou, né? 5:30 da manhã. Eu falei: que maravilha, delícia. É sempre assim que a gente pede pros pais. Desculpa. É essa, né? E só pai faz desculpa. Isso, né? Pai, desculpa ela, por favor. Desculpa sim, desculpa. Eu não pude pedir pro meu pai. No meu pai eu nunca pude pedir. O meu caso é diferente. Não, mas o Matheus pede, tudo bem. Isso é uma coisa interessante. Eu aprendi a ser pai com o pai da minha esposa. O pai da minha esposa é a referência de paternidade. Interessante, né? Interessante. Muito legal. Ele foi a referência para mim de pai. Eu não falo que ele é o meu pai, mas é um carinho que eu tenho com ele como se fosse o meu pai. Sim. Aí, o Matheus pediu para levar, eu levei ele para lá, ele embarcou e eu voltei. E aí eu voltei pensando, eu falei: gente, eu tô com 53 anos de idade, meu filho tem 27 anos de idade, na época ele tem 28 hoje, e ele tá queimando a vida dele para o Senhor. E eu já tive isso. O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu preciso voltar para o mercado, me propor a fazer aquilo que eu fazia no passado, a não ter final de semana, a poder viajar todo o tempo? Tudo bem, eles compravam a minha alma. Eu acho que eu vou parar por aqui o Você podcast. Você está sentindo, né? Você está sentindo, né? Vai, Débora, continua. Eu tô falando francamente, eu viajava de boas classes aéreas, eu tinha os melhores, todos esses hotéis, 5 estrelas, Hilton, todos esses daí, todos esses resorts que existem no Brasil eu conheço, eu viagem internacional, eu viajava para todos esses lugares. Eu tinha cartão, que é claro que eu não ia usar, mas eu não tinha limite, eu tinha um cartão que eu não tinha limite. Então, assim, era porque eu fazia relacionamento com professores, com médicos, então eu tinha algumas possibilidades. Sim. Enfim. E aí eu falei: não quero voltar para essa vida. E aí
você vai se surpreender, você, Débora, e você que está me assistindo vai se surpreender com o que eu vou falar agora. Ah, não, porque eu não me surpreendi nada até agora, né? Foi bem pouco. O meu primeiro pensamento foi, eu preciso montar alguma coisa ligado com o evangelho para que eu ganhe dinheiro e me sustente. Não foi por propósito de fazer coisas para o Senhor. Eu não ia roubar de Deus. Eu não ia montar uma igreja para poder fazer nada disso. Mas alguma coisa ligada ao evangelho, ao meio evangélico, que me desse uma sustentação, uma lucratividade, para que eu pudesse usar isso ao invés de trabalhar em outras coisas. Totalmente lícito. Tudo tranquilo. Seja uma biblioteca, uma livraria, seja uma camisaria, seja... Ok? E aí eu comecei a pensar no projeto que hoje virou a PDO. E os primeiros momentos que eu comecei a desenhar, eu orava ao Senhor, até que um dia o Senhor me confrontou e falou, você não está buscando a mim para fazer as coisas para mim. Você está buscando a mim para que eu te dê coisas. Isso aconteceu na sala da minha casa, durante o dia, eu orando de olhos abertos. Para quem não sabe, eu só oro de olho aberto. Tá? Eu oro de olho fechado quando eu com as pessoas, mas eu só oro de olho aberto. E eu estava orando e o Senhor falou isso, e esse momento eu vou tentar explicar isso de um jeito bem tradicional. Parece que foi feito um download em mim. Parece que é muito rápido, parece que vem alguma coisa rápido. E essa coisa rápida parece que é um arquivo que abre. Quando ele abre, Deus não fala com você, você não ouve a voz, você não tem visão, você não tem nada, mas parece que vem um monte de coisa que você conversa com você. Sabe assim, um monte de direções vem. E ele me confrontou dizendo claramente assim, você não ama as pessoas. Gente... Isso eu já ouvi dele, isso agora não me te é surpreendeu. Uma surpresa. Você ouvir de Deus com 53 anos de idade, já tendo sido pastor, tendo muito forte. Um colegiado de 13 pastores debaixo de você, e você ouvir de Deus falando que você não ama as pessoas... Sim. Eu não pude falar nada porque veio uma sensação que foi indefensável. Eu vou tentar explicar como é isso. É como se eu estivesse nu diante de Deus e não tivesse para onde me esconder. A única coisa que eu pude fazer foi chorar. E eu falei, eu preciso amar as pessoas. Volta agora a minha pergunta. Vai. Marília Gabriela. Cadê o óculos? Débora Gabriela. Vou até pôr o meu... Não, porque é sério a pergunta. Aí entra a questão do não se relacionar, de não ter amigo? Olha, Débora... Não quero responder essa... Tá vendo? Olha... Não estava no script. Eu fui confrontado... Aí? Sabe o que o senhor me mostrou recentemente? Recentemente eu estou falando de 2 meses aí, tá? Aliás, hoje a minha vida espiritual está de uma forma como nunca esteve. Eu estou conseguindo... Gente, eu falo isso... Não é... Eu entendo... Sem... Eu estou entrando num secreto, num lugar que, assim... É um lugar que você não consegue entrar se ele não deixar você entrar. É um lugar que, assim, parece que a luz passa por todo você, por todos os cantos, que não existe mais um quarto secreto, não existe alguma coisa no bolso. Você simplesmente está nu. Eu me sinto um pouco Adão, entrando diante de Deus e sem ter... É mais ou menos isso, eu estou nu. Só que ele me mostrou, e aí vem um pouquinho para aquilo, que ele falou assim para mim que o motivo... Eu tenho uma Harley Davidson barulhenta. E a minha Harley Davidson barulhenta... É barulhenta. Ela é barulhenta porque eu quero que as pessoas olhem, porque eu quero que as pessoas me notem, porque eu nunca fui notado. Mas entra aí aquilo que a gente conversou. A minha falta de confiança nas pessoas, a minha irreverência, é porque eu nunca tive uma referência. Sim. Só que ele falou para mim uma coisa bem interessante. Eu sou a sua referência. Eu tenho orado, e, gente, é muito crente que eu vou falar aqui para vocês, mas eu sou crente, eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê não? Graças a Deus por Graças isso, vamos a Deus. Lá. Eu tenho orado falando para ele assim, me ensina a ter pai. Porque eu não sei o que é ter pai. Sim. E assim, aí ele me deu, eu já falei até com vocês isso fora do ar, off já, em algum momento, ele me deu uma visão
Só uma visão, é uma flash. Na minha cozinha, na cozinha da minha casa, inclusive eu vou fazer na capa do nosso livro, que vai ser a grande revelação quando vai sair, se é que vai sair esse livro. Eu quero tirar essa foto. Tem uma pessoa, ele está com calça social, ele está com sapato, ele está com camisa, e ele está com aquelas domas de cozinha. E do lado dele, assim, na pia, tem uma criança pequena que está em cima de um banquinho desse tamanho assim, e eles estão fazendo alguma coisa que parece um bolo junto. E ele me deu essa visão, e junto com essa visão, ele me deu uma impressão, dizendo assim, eu não preciso de você. Eu quero ter você do meu lado. Eu sei que você faz bagunça. Eu sei que você não acrescenta nada para mim. Mas eu gosto da sua presença. De estar com você. E isso fez uma diferença porque eu entendi claramente que a OPDO, ela não pertence ao Rony. E que eu não preciso me preocupar por mais nada. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas que eu tenho vivido sobrenatural nesses últimos dias. Eu tenho compartilhado poucas coisas dizendo, gente, vocês estão sabendo. Mas assim, parece que a chave do sobrenatural, aquela lá de trás, ela voltou novamente. E ele está querendo me mostrar o seguinte, se você me permitir, eu vou te mostrar quem sou eu. O meu relacionamento com você. Isso foi muito forte, tem sido muito forte. Vou falar uma coisa para você. Ontem eu estava conversando com a minha mãe sobre uma situação que a gente tem vivido em casa e óbvio que as preocupações existem. Aliás, elas não deveriam existir, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, dentro da conversa que eu estava com a minha mãe, eu falei para ela algumas questões, entre elas uma muito especial. E ela falou para mim, filha, lembra daquela passagem de Tiago, quando ele fala para que a gente não tenha a mente dividida? Porque o fato de você ter uma mente dividida, aquele que tem a mente dividida, ele não é respondido por Deus. É muito difícil a gente não ter a mente dividida. Em qualquer momento que a gente esteja da vida. Então, assim, ouvindo esse seu relato, mexe, assim, um pouco comigo. Aliás, mexe um pouco comigo várias coisas. Eu só não tô afim de fazer imposição de mãos. Só não tô mesmo. Mas, assim, o viver o sobrenatural, muitas vezes é no ordinário. Não é só no extraordinário. É que nós somos seres espirituais dentro de um corpo carnal. Exatamente. Nós deveríamos viver aqui como embaixadores de Cristo. Embaixador de Cristo significa ter autoridade máxima nesta terra para que vivamos em nome dele. É isso aí. Os sinais e prodígios seguiriam aqueles que criem. E aí entra o cessacionismo ou continuismo, e aí entra... Não, aí entra... Entra um monte de coisa. Teológico, ok. O negócio é o seguinte, é tão preocupante falar isso, porque você pode falar para pessoas que, de repente, elas podem querer trilhar esse caminho pelo um testemunho, Por favor, não faça isso. Tá? Não faça da minha experiência uma doutrina para a sua vida, não faça isso um jeito de você trilhar. Porque a cada um, ele chama de um jeito diferente, ele age de um jeito diferente, a multiforme graça de Deus se manifesta assim. Mas eu tenho chegado num momento que eu tenho falado uma coisa que eu já falei lá atrás, inclusive já falei para Deus isso, Senhor, não me deixa tornar a ser exatamente aquilo que eu já falei lá atrás. Só que dessa vez eu mudei, eu falei, eu quero te amar mais do que qualquer outra coisa. Eu quero te desejar mais do que qualquer outra coisa. Aquela mulher que hoje é minha esposa, quando nós éramos namorados, o dia tinha uma única finalidade, encontrá-la. Ela foi meu primeiro amor. E eu cheguei a orar a Deus dizendo, Senhor, eu sei que são coisas diferentes, mas me permite ter o anseio e o desejo por ti como eu tinha de chegar diante da minha amada. Me permite encontrar o Senhor. Outra coisa, eu não tenho mais orado por coisas. Eu tenho orado por que Ele me ensine a como me portar diante dEle. Sim. Eu tenho dito, inclusive, para Ele o seguinte, Senhor, eu não sei orar, eu não sei como me portar diante de Ti, eu estou diante do ser mais poderoso do universo e eu não sei o que falar para o Senhor.
Porque eu não fui ensinado, eu fui ensinado de um jeito diferente. Então eu quero saber o seguinte, se eu pudesse estar diante da pessoa mais importante do Brasil, por exemplo, como é que eu me porto diante dessa pessoa? Do mundo, como é que eu me porto? E se eu estou diante da pessoa mais poderosa e mais importante do universo? Como é que eu me porto diante dessa pessoa? Será que faz sentido eu apresentar as minhas necessidades continuamente como se ele fosse um ser que não tivesse inteligência e não tivesse entendido no dia anterior a minha súplica, a minha oração? Será que eu preciso apresentar a ele cada dia as minhas ansiedades? Ou um trabalhar no meu coração diante da minha necessidade? Débora, o que eu estou falando é hoje, tá? Sim. Talvez amanhã eu mude, talvez eu volte àquele momento de frieza. Sim. Não espero isso para minha vida, mas assim, hoje eu estou totalmente entregue nas mãos de Deus. Hoje eu entendo o que é o nascido de novo ser como o vento. Que ele me conduza do jeito que ele quiser me conduzir. Sim. E nessa entrega eu tenho percebido que vem coisas novas para frente. Só que agora as coisas elas não vêm porque eu peço por elas. É porque ele me faz entender o seguinte, se vós sendo maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Fica comigo. Anda na minha presença e seja perfeito. O que me vem na mente quando anda na minha presença é um pai dando a mão para um filho pequeno e dizendo assim, se você tropeçar eu te seguro, mas fica de mão comigo. Dá a mãozinha para mim, anda comigo. Sim. Como eu termino tudo isso daqui? A segunda virada foi agora, dezembro de 2024. A Constituição hoje da OPDO é um plano que hoje eu posso dizer para aquela Câmara, eu posso dizer para você, foi um sonho que começou por um jeito, nunca veio uma palavra de revelação do Senhor para mim dizendo faz assim ou faz assado. Deus não falou para mim, até hoje, ele não falou assim, não, isso é meu, fica tranquilo. Sim. Mas ele consegue simplesmente me dar uma paz dizendo assim, anda, somente anda. Que excede o entendimento. Curta. Eu vou usar uma palavra que não é do nosso dia a dia, e é bíblica, dos bíblicos antigos. Ela tem vindo frequentemente na minha mão. Ele tem me feito me regozijar na sua presença. E eu tive que ver o que era isso daqui. Vem É muita alegria. É muita. O regozijar é uma alegria extrema. É assim, e só porque ele está diante dele. É isso. Gente, eu não sei nem como conduzir mais essa conversa, acho que nem você mais. Eu, na verdade, assim, eu vou falar de uma forma muito breve. Eu conheci o PDO há pouco tempo, né? Assim, eu não sabia a história deste cidadão deste jeito. Se eu soubesse antes, talvez eu teria entrado antes. Eu não ia fugir. Ou ia ficar doida, né? Não, doida já sou, né, gente? Mas aí é um outro papo. Mas o que eu tenho percebido neste pouco tempo juntos, né? E caminhando juntos, é que algo Deus vai fazer. Através das pessoas em que estão... o que ele vai fazer, a gente não sabe. O tamanho que vai ser, a gente não sabe. A gente está dando o nosso melhor. Sim. E assim, uma palavra que eu sempre falo para os meus filhos, acho que falei em algum episódio aqui, enfim, mas falo no meu Instagram, porque eu falo no meu Instagram, mas assim, tudo o que a gente fizer. Isso, os meninos, eles falam, ai, mãe, a careta da Débora do episódio. Ai, mãe, tudo o que a gente fizer, a gente faz como se fosse para quem? Para o Senhor. Quer comais, quer bebais, tudo o que façais. Qualquer coisa. E eu entendo que aqueles que creem e que estão no projeto, eles estão fazendo como para o Senhor. Não é, assim, não é nem pelo amor ao outro, é através de nós, o amor de Cristo ser manifesto no projeto, tá? É assim, como que eu vou terminar isso aqui? Eu vou terminar dizendo que eu gostei muito de ouvir a história dele. Eu tenho certeza que vocês também, porque afinal de contas vocês estão no episódio 2, então... Já tá aqui, né? Você gostou do 1, né? Não gostou do 1. Mas eu quero te dizer, Rony, que assim... experiências pessoais podem vir em momentos especiais para muitas pessoas. E para mim,
você falou um negócio aí que depois... Eu não vou falar muitas agora no ar, coisas vêm vou ao falar seu fora encontro. do ar. Não, porque são ensinamentos. E Deus fala através da experiência de outras pessoas. Sim. Então, agradecer você a ser o pioneiro do nosso quadro. Eu já sou o pioneiro do primeiro e do segundo já, né? Ponto de virada. Ele me tirou tão do ar Sério? que eu já não sei nem meu nome do quadro. Mas você não errou tanto quanto eu errei do último ali, que eu falei o candidato... Era? Nossa, ao invés de falar o convidado, nada candidato, óbvio... Era candidato. É que você tá vendo muita coisa mas sobre tenho visto política, mesmo, tenho visto então mesmo. esse é o problema. Mas, assim, obrigada, Rony, por você ter compartilhado. E, assim, não é fácil a gente abrir algumas coisas da nossa vida. Olha, Débora, eu que agradeço pela possibilidade que Deus permite que nós estejamos aqui hoje. Você não está vendo, mas só para você ter uma ideia, hoje a minha videomaker é a minha esposa, está fazendo parte desse projeto com a gente aqui também. Pela primeira vez ela está fazendo hoje essa edição, essa pré-edição. A Débora conseguiu abrir a agenda dela também, ela tem um monte de coisa para fazer, então isso é um privilégio. É super tranquilo. Uma loucura. Não. Nem comi com os meus filhos hoje. Eles vão me levar em algum lugar para comer. Não, mentira, não vão. A gente vai comer algum hambúrguer juntos hoje. Depois conta. E assim, o que é mais legal de tudo isso daqui, Débora, é se essa obra é de Deus, não há quem possa impedir. É o conselho de Gamaliel, tá? E uma coisa que o Senhor falou, e com isso eu encerro a minha parte, inclusive, o Senhor falou, quem vai estar junto com você não são os de perto. São pessoas que não são de perto. Tá vendo? Ele não me conhecia. Não. Aí, viu? Ele não me conhecia sério. Ele não me conhecia sério, gente. Ele falava assim pra mim no WhatsApp. Débora, depois, o dia que você estiver na igreja, você não pode me procurar e falar um oi? Eu falei, velho, eu toco lá. Você nunca me viu lá? É a nossa igreja. A nossa igreja, pra vocês terem uma ideia, é uma igreja de 1.600 e poucos membros e tem uma frequência de 2, 3 mil membros. Muito então grande não mesmo. tem condição, você não vê. Mas pianista Van Halen, only ela me. É a única agora. Only me. Muito obrigado pelo tempo que eu pude compartilhar com você. Passo para você encerrar. Pessoal, a gente fica por aqui no segundo episódio. Quer dizer, na verdade, é a parte 2 do primeiro episódio. É isso aí. Agradeço a participação de vocês e eu espero comentários. Assim, comentários se algo pode ter mudado a tua vida, acrescentado, experiências. Mas, principalmente, a gente quer ter você perto de nós. A gente quer poder compartilhar esse sonho com vocês. E se você quer saber mais sobre o PDO, se você quer saber mais sobre esse trabalho, aqui nós estamos no Óbvio Cash, mas a gente vai deixar tudo aqui embaixo, a descrição certinha. Conheça o projeto, você pode fazer parte. E eu tenho certeza que você também, se você ainda não teve um ponto de virada, você vai ter um ponto de virada na sua história. Basta você escolher se você vai ou não seguir por esse caminho. Então eu fico por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Valeu.